Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, tivemos muitas atualizações, novidades quanto a possíveis reforços, saída de jogadores do Vasco, confirmação do Diniz para 2026. Vamos falar também aqui de muita coisa agora para vocês no nosso vídeo. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí se você não está inscrito. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo. Falta muito pouco aí para a gente chegar a 228 mil inscritos aqui no canal. Se inscreve aí para ajudar a gente a chegar nessa marca tão importante. Ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco aí que vem se preparando para o ano de 2026, né? Tentando virar ainda a página da Copa do Brasil, a decepção tremenda que foi a perda daquele título para o Corinthians. O Vasco hoje já está tentando fazer uma reformulação do seu elenco, tanto para as chegadas e saída de jogadores. O primeiro jogador que já deixou o Vasco foi o Jean Davi, a gente já falou isso aqui no nosso canal. Os próximos que deverão deixar o Vasco são aí o zagueiro Maurício Lemos, que não terá o seu contrato renovado, vai deixar o clube. Também o Vitor Luiz pode ir para a Chapecoense, hoje é o único clube que demonstrou interesse na contratação do lateral esquerdo do Vasco. Também tivemos novidades quanto à situação do Paulinho. De fato, ele vai deixar o Vasco, só que tem 3 clubes no Brasil interessados na contratação desse jogador: o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense e o Santos. Não sabemos se o jogador vai continuar atuando no Brasil ou se ele vai para o exterior. Meses atrás saiu a informação que um time dos Emirados Árabes tinha interesse na contratação do Paulinho. Vale ressaltar que, devido ao contrato dele se encerrar agora com o Vasco, agora no próximo dia 31, o Vasco não vai receber nenhum tostão sequer dessa transferência aí para qualquer clube que seja. O jogador vai sair do Vasco de graça e o Vasco não vai receber absolutamente nada pela transferência do Paulinho. Vale ressaltar que tivemos informações que o Vasco, no meio do ano, tentou renovar o contrato do jogador, mas teve um entrave na negociação e o negócio não aconteceu. Ele, de fato, vai sair do Vasco. Outro jogador que tivemos uma novidade importante quanto à sua saída do Vasco, o zagueiro Lucas Freitas. Ele está sendo especulado em clubes da Turquia e possivelmente ele deverá ser vendido, já que o Vasco detém 50% dos seus direitos e os outros 50% pertencem ao Palmeiras, clube que detinha aí totalmente os direitos do atleta até repassar essa parte para o Vasco. É do interesse do Palmeiras vender o jogador e seria muito benéfico para os dois clubes a venda desse atleta, se pintar a proposta oficial. O Lucas Freitas sairá do Vasco. Hoje é mais de 90% a chance dele sair do clube. Com certeza aí o Vasco começando a limpeza no seu elenco, e também tem a situação do Verratti, né? O Verratti, a situação a gente já explicou aqui no canal. O Coritiba tem interesse na contratação dele, só que agora a gente não sabe se vai progredir esse interesse do Coritiba, porque o Coritiba fechou com o Lucero, atacante que estava no Fortaleza, e isso pode diminuir o interesse do clube paranaense na contratação do Verratti, clube que se assustou bastante com os vencimentos mensais do nosso centroavante argentino. Aparentemente, as informações que a gente tem é que se o Diniz continuasse no Vasco, o Verratti não iria ficar no clube para a próxima temporada. De fato, o Diniz vai seguir no Vasco, foi confirmada essa informação. O Diniz não vai deixar o Vasco, segundo o GE. Globo. O nome do Diniz sequer foi especulado para uma possível saída do Vasco. Mesmo quando ele estava perdendo todos os jogos no Campeonato Brasileiro, a diretoria em momento nenhum questionou o treinador e sequer teve atitude de tentar sequer pensar numa possível demissão dele do Vasco, né? O Diniz vai seguir no Vasco. Eu já falei minha opinião diversas vezes, não iria continuar com o Diniz, mas o que resta agora aos torcedores que são contra a permanência do Diniz é acreditar que o projeto vai dar certo no próximo ano. É difícil, eu não pagaria para ver, mas a diretoria tem total confiança e o Diniz segue totalmente respaldado que o processo que ele está passando pelo Vasco, segundo as informações, é um processo natural e que a partir do ano que vem ele já vai começar a colher novos frutos aí. Eu acho que ele teve um bom tempo para trabalhar no Vasco, teve resultados importantes, mas também teve péssimos resultados. Ao mesmo tempo que ele foi bem, ele foi muito ruim, abaixo da crítica. Não teve como nem aqui a gente analisar os times do Diniz, taticamente, porque em jogos ele bagunçava tudo. Um clássico resultado foi aquela derrota para o São Paulo. Você pega aquele resultado ali, o jogo em si, onde o técnico da seleção brasileira ainda estava assistindo o jogo, cara, com certeza fica uma vergonha muito maior para o Fernando Diniz, na minha opinião, porque ele desfigurou totalmente o time do Vasco. O Vasco, no momento, tinha condições de empatar no mínimo o jogo contra o São Paulo, e ele foi empilhando atacantes. Matheus França e Coutinho eram os volantes do Vasco. Por aí você já vê, né, a loucura que faz esse treinador. Mas
muita gente se apega demais àquele 6-0 contra o Santos, as vitórias seguidas, a vitória do Clássico contra o Fluminense, o empate contra o Flamengo, porque muito vascaíno comemora empate contra o Flamengo. Com certeza, muita gente se apega a pequenas coisas que o Diniz fez. Na minha opinião, o resultado final é muito ruim, o Vasco quase rebaixado, já falei várias vezes aqui, na minha opinião, se tivesse mais 2 ou 1 rodada, o Vasco teria caído para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque estava entregue ao campeonato, e também na Copa do Brasil, o Vasco deixou muito a desejar no jogo da final, onde não poderia vacilar, e o Vasco praticamente entregou a paçoca para o Corinthians deu 2 chutes, fez 2 gols. Com certeza faltou inteligência, o Dorival foi muito mais esperto do que o Diniz, e conseguiu ser o campeão da Copa do Brasil. Mas, águas passadas, vai continuar aí no Vasco. O que resta a nós vascaínos é confiar que o trabalho vai dar certo, porque agora o ano de 2026 tem que ser um ano muito superior ao ano de 2025, né? A gente até falou aqui outro dia, 2024, batemos na semifinal da Copa do Brasil. 2025, final, não ganhamos. 2026 a gente espera o título. Porque esse ano agora, esse ano de 2025, o Vasco teve a maior oportunidade aí dos últimos tempos para um clube mediano ganhar a Copa do Brasil. Porque é sempre Flamengo e Palmeiras que está chegando ali, cara. Esse ano esses caras não estavam na Copa do Brasil, foram eliminados. O ano que vem, se esses caras quiserem ganhar o título da Copa do Brasil, aí não tem chance pro Vasco. Entendeu? Porque sempre esses caras vão sempre estar lá lutando por todos os títulos possíveis. E esse ano foi um ano muito fácil pro Vasco ganhar a Copa do Brasil. Era mais time pro Corinthians e por falta de inteligência do treinador e dos jogadores também, né? Os jogadores também que tem mais de 80% da culpa também. O Vasco não conseguiu ganhar esse título. Mas hoje a situação é essa, Diniz fica, a situação com o Verratti segue totalmente indefinida. O Vasco não se opõe a uma saída do atleta, para deixar claro, o Verratti deverá deixar o Vasco se pintar uma proposta boa, e o Coritiba foi o único time que demonstrou interesse nesse momento. Não sabemos, como eu falei, se com a chegada da contratação do Lucero, eles ainda vão intensificar algum tipo de negociação com o Vasco pelo Verratti. Aparentemente ele segue, tem contrato, e o Vasco gostaria de se livrar um pouco do salário, do alto salário dele, porque é um salário que bate perto de 1 milhão, foi trazido pelo Tébaro Schmidt, teve até a discussão do próprio Verratti com esse jornalista da Rede Globo, onde ele confirmou que o Verratti queria ganhar 1 milhão no Vasco. O Verratti desmentiu essa informação, mas as informações que a gente tem de outros jornalistas é que ele recebe perto de 1 milhão. Não sabemos se passa 1 milhão, se é na casa de 1 milhão, mas é perto. Ali deve ser 900k para cima. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação. Outros jogadores que deverão deixar o Vasco, né? Leandrinho pode ser emprestado, Riquelme deve deixar o Vasco. Também devemos ter a saída aí do Lucas Oliveira, outro zagueiro horroroso que está lá no nosso elenco que não tem que continuar. Hugo Moura, Tietê, todos esses nomes aí, a gente entende que tem que deixar o Vasco e também tem outras situações, né? Garré, meu amigo. Porra, não dá para continuar no Vasco um jogador desse. Empresta ou vende. Jogador que não joga nada, fraquíssimo. Poderia ter feito o mesmo que fez com o Lloyd Augusto, ter emprestado ele no meio do ano. Mas a situação é que esse jogador vai ficar. Quem volta? JP vai ficar. Maxime Domingues. A intenção da diretoria é utilizar ele no Carioca. Saiu essa informação ontem à noite. A informação é que o Vasco pretende utilizar ele somente no Campeonato Carioca, porém o staff do atleta quer um novo empréstimo, quer uma saída dele do Vasco. Agora a gente não sabe se o Vasco já recebeu alguma proposta pelo Maxime Domingues. O que a gente sabe é que ele não fica no Toronto, o clube já até devolveu ele antes do prazo. Ainda tem a situação do Juan Esposa, que foi emprestado ao Juventude. Não sabemos se ele vai ficar ainda, ser emprestado, ficar mais tempo no Juventude para a Série B, se ele vai retornar ao Vasco, se o Vasco vai passar ele para um outro clube. A gente não sabe ainda qual é a real situação do Juan Esposa. Assim, se a gente tiver novidades, vamos trazer no canal. Quanto à chegada de jogadores, meu amigo, o Vasco pretende aí trazer muitos reforços. O Atenção Vascaínos trouxe a informação das posições carentes que o Vasco entende que tem que atacar no mercado para reforçar o time para 2026. Segundo as informações do Flávio Dias, o Vasco dá prioridade para buscar um goleiro, reserva, 2 zagueiros, 2 volantes, um meia de criação, um atacante de lado e um centroavante. Para mim é muito pouco. O Vasco precisa, no mínimo, trazer mais 2 meias de criação, mais 3 atacantes de lado, um com estágio titular e 2 para o banco de reservas para mudar a característica de jogo do Vasco e um centroavante reserva. Para mim, essas são as posições mais carentes. Também precisa trazer mais um lateral esquerdo. Não está aqui na lista. Se especulou bastante que era uma grande prioridade do Vasco trazer um lateral esquerdo. Até mesmo pessoas lá do GE. Globo confirmaram que tinha posição aí, que tinha realmente a possibilidade do Vasco contratar um lateral esquerdo. Me estranha não estar nessa lista aqui do canal Atenção Vascaínos
o Vasco trazer um lateral esquerdo, já que muitos laterais esquerdos foram especulados nos últimos dias. E o nome que esteve mais forte foi o Renan Lodge, mas só que ele acabou fechando com o Atlético Mineiro, não virá mais para o Vasco. Goleiro, com certeza, precisa trazer, porque o Fusato, para mim, nem para terceiro goleiro serve. O goleiro da base do Vasco deve catar mais que ele, tem que sair do Vasco. Zagueiros, precisa contratar. Eu acho que 2 pode ser interessante, mas o Vasco, como a gente sabe, não tem tanta grana assim. Não sabemos quais serão os níveis desses zagueiros aí que o Vasco tem interesse. A gente falou aqui de alguns nomes nos últimos dias, até o canal da torcida vascaínos trouxe a informação que o Vasco estava avançado aí com o Uruguai Alan Saldívia, só que eu pesquisei em outras fontes, ninguém confirmou absolutamente nada que o Vasco de fato está tentando fechar essa negociação e não sabemos se dá para acreditar ou não nessa notícia aí trazida lá pelo pessoal do canal na torcida vascaínos. 2 volantes, cara, com certeza, a gente espera que chegue 2 volantes, pelo menos um com estágio titular incontestável. A gente vai falar, inclusive, de um nome que está sendo especulado. É um volante que tem que chegar aí para ser com a característica de marcação e que sabe sair jogando. Precisa muito, precisa de um reserva, porque tem que vender o Hugo Moura. O Hugo Moura não pode mais vestir a camisa do Vasco. Ainda eu acho pouco, só 2 volantes, poderia trazer 3, porque tem volantes no banco que não tem condições. Por exemplo, o Tietê mesmo, é um jogador muito criticado. Não dá mais para jogar no Vasco, cara. Eu acho que a temporada dele foi muito ruim. Dá para trazer um jogador melhor, pagando talvez o mesmo que paga para o Tietê. Também tem a saída aí do Paulinho, né? Já é um jogador a menos para a posição. Com certeza o Vasco tem que ir ao mercado buscar nomes aí para a volância. E como eu disse, o meio campo, para mim, hoje para mim, eu entendo que o meio campo do Vasco é a maior carência do elenco. Só temos o Coutinho de criação. Pô, Matheus França vai continuar no Vasco, infelizmente, essa notícia a gente tem. Mas, porra, velho, não serve para nada. Não serve para nada. Para nada, absolutamente nada. Não dá para utilizar um jogador desse para ser esperança do Vasco no Campeonato Brasileiro. Entendeu? Um jogador que nem será comprado pelo clube, vai ser devolvido no meio do ano. Pra quê? Pra quê, mano? Entendeu? Contrata logo 2 meias de criação, um para revezar com o Coutinho na titularidade, o outro para ser o reserva imediato. E atacantes, como eu falei aí, precisa de 3 atacantes de lado, para mim 2 para o banco de reservas e um com estágio titular para lutar por uma titularidade, porque o Vasco só tem um David no banco de reservas de atacante de lado, entendeu? E o David nem é tudo assim, cara. Tem jogo que ele faz um jogo muito abaixo. Precisa trazer jogadores melhores do que o David. E centroavante, se vender o Verratti, o Vasco deverá tentar trazer aí um nome para ser reserva. E também, claro, se perder o Ryan, né? O Vasco recusou uma nova proposta do Zenit. O Ryan deixou bem claro que não quer jogar na Rússia, Portugal e também lá na Turquia. Ele deixou claro que não quer atuar nesses centros aí. Ele deixou claro que quer jogar em ligas mais tops, lá no futebol europeu, em clubes de ponta, clubes de elite. Não quer jogar em ligas de terceiro ou segundo escalão. Ele quer atuar em ligas mais tops lá no futebol europeu. E ele também já deixou de ser agenciado pelo Pin Zahavi. As pessoas que estão cuidando agora da carreira do Ryan são também bem competentes. O Pin Zahavi estava na negociação com o Barcelona, onde o Vasco recusou a proposta de 30 milhões de euros. O Vasco deseja hoje receber no mínimo 50 milhões de euros. E foi essa resposta que o Vasco deu ao Zenit quanto aí à venda do Ryan. Só que a situação é, mesmo que se chegar a nova proposta do Zenit, 50 milhões de euros, o Ryan não vai aceitar porque ele não quer jogar na Rússia. Tá certo, o jogador, na minha opinião, não tem que jogar sua carreira no lixo e não jogar em campeonatos fracos, principalmente na Rússia, onde o campeonato é todo fechado. A Rússia não tem mais competições europeias, os times de lá não jogam porque estão proibidos devido, lógico, à guerra lá com a Ucrânia. E a situação do campeonato português é um campeonato fraco, igual o Campeonato Brasileiro, ou até muito mais fraco que o Campeonato Brasileiro. A gente viu a vergonha que o Porto passou no Mundial de Clubes, né? Com certeza é um campeonato muito fraco, não seria interessante para o Ryan, mas talvez para ele se desenvolver como um atleta lá de futebol europeu, seria um pouco interessante, né? Mas eu acho que o jogador está mais pronto para jogar uma liga mais forte, para já jogar a próxima Copa do Mundo, na minha opinião. E também na Liga da Turquia, o Lloyd Augusto está jogando lá, né, cara? Por aí você já vê o nível que é na Turquia, logicamente. O Ryan não tem que querer jogar lá nos clubes de lá. Vamos torcer para que o Vasco venda ele para um gigante, certamente vai vender em janeiro. E quanto aí a nomes de chegadas, cara, hoje o maior interesse do Vasco é no Breno Lopes, cara. O Vasco entrou de vez na briga por esse jogador e está disputando com o Vitória e São Paulo a contratação dele. O jogador não vai ficar no Fortaleza, já está batido o martelo, ele não quer continuar jogando no Fortaleza na Série B. Segundo o jornalista André Hernan, da ESPN, esses 3 clubes são os 3 clubes que estão disputando a contratação do Breno Lopes. Se o São Paulo intensificar, eu acho que ele vai para o São Paulo. Ele já tem uma maior intimidade com o futebol paulista, ele jogou no Palmeiras,
treinava do lado do CT do São Paulo, que o CT do Palmeiras do São Paulo é só um muro que divide, e claramente ali ele pode dar preferência para o São Paulo, aí que vai ver se a proposta do Vasco vai ser melhor financeiramente para o jogador. Vamos ver, é estágio inicial, somente interesse, sem proposta oficial ainda do Vasco, mas o Vasco está na disputa com esses outros dois clubes pela contratação do Breno Lopes. Tivemos aí também uma especulação que o Vasco tem interesse na contratação do argentino Federico Redondo, filho mesmo do Redondo, aquele antigo. Quem é mais velho aí, quem tem mais de 30 anos, conhece muito bem o futebol do Redondo, que jogou no Real Madrid e no Milan, seleção argentina. Meio-campista de excelência, um dos melhores da história do futebol. Foi um dos melhores jogadores que eu já vi jogar na função ali de meio-campo. Com certeza o filho dele não tem o mesmo talento, mas é um bom jogador. Um atleta que surgiu no Argentino Júnior, foi rapidamente para a MLS jogar no Inter Miami e foi vendido no meio dessa temporada para o Elche da Espanha. Só que lá na Espanha ele não consegue jogar, ele não consegue se firmar no time e o Vasco viu uma brecha, uma possibilidade para tentar talvez um empréstimo do jogador. As informações que a gente tem é que o nome agrada muito o Fernando Diniz e é um jogador muito interessante, na minha opinião, um jogador jovem, muito jovem, poderia chegar para lutar por uma titularidade e até mesmo tomar de conta ali o meio-campo do Vasco. Ele atua como primeiro e segundo volante, tem muita qualidade no passe, é um atleta alto, que tem uma boa velocidade mesmo sendo alto, ele sabe marcar e sabe sair jogando, é um jogador que claramente eu contrataria, já foi diversas vezes especulado em vários clubes aqui no Brasil, e ele acabou indo na época para o Inter Miami e agora está no futebol espanhol. Só que tem um problema do Vasco não estar na Libertadores, né? Se aparecer um outro clube aqui no Brasil que esteja na Libertadores e queira competir com o Vasco a contratação desse atleta, o Vasco pode perder ele, né? Mas vamos ver se o Vasco vai fazer uma proposta. Somente a especulação, essa situação do Federico Redondo, que para mim seria um baita reforço, um ótimo reforço, gostaria muito de ver esse nome no Vasco. Tivemos também outros jogadores sul-americanos, sem pé nem cabeça, especulados no Vasco, nem vou trazer aqui para o canal essa informação, porque eu não confio, não acho que seja do interesse do torcedor, porque são jogadores que claramente não virão para o Vasco. E essas são as situações que a gente tem quanto a possíveis reforços que pode pintar no Vasco. Assim que a gente tiver mais novidades, outros nomes que têm mínimo de fundamento, que pode realmente, de fato, acontecer uma boa negociação, a gente vai trazer aqui no canal. Não vou trazer todas as especulações, porque se eu trazer todas, a gente vai ter aqui um vídeo de 50 minutos. Porque toda hora, todo minuto, é um jogador diferente, é um jogador oferecido, é um jogador não sei de onde, jogador do futebol sul-americano, que pode vir para o Vasco. Com certeza tem muita coisa que sem pé nem cabeça, né? Foi especulado um tal de Byron, não sei das quantas aí. Cara, sem fundamento nenhum, não faz sentido. O Vasco não vai contratar esse jogador, mas se contratar, a gente vai trazer aqui no nosso canal informação. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.